Pronto, minha gente. Vejam se tá bom agora. Me deem um retorno aí. Alguém tá com o microfone ligado? Sim. Vaniele, desligue o microfone, por favor. Por enquanto. Pronto. Pessoal do chat, diz aí agora se voltou, se tá melhor. Acho que agora tá melhor, né? Ok, agora pronto. Já deram um retorno, então vamos lá, vamos continuar. Acontece, né? Então vamos lá. A gente vai fazer algumas rodadas. Serão 3 rodadas de 5 perguntas, tá? Divididas por categorias. A primeira é a categoria aspectos gerais. A segunda, exames, testagem e imunização. A terceira, demais setores do município e próximos passos. Então, a primeira rodada de perguntas é sobre aspectos gerais, sobre a Covid-19 e a Santa Brígida. Quem está no chat, se tiver alguma outra dúvida, além daquilo que já está sendo perguntado e esclarecido e informado, pode perguntar, tá? Algo que não foi contemplado aqui com relação a aspectos gerais, né? E que você tenha dúvida, tá? Quem tiver no chat. Então, vamos lá. O primeiro que vai fazer a pergunta sobre aspectos gerais da Covid em Santa Brígida é o professor Tiago, tá bom? Olá, boa noite a todos e a todas mais uma vez. Primeiramente, dar boa noite, né? Mas já me apresentei antes. Gostaria de agradecer a Débora pela presença, né? A Carla pela iniciativa, a participação das meninas de Carla e Vaniele e de todos que estão aí presentes nesse momento, né? E aí, Débora, a primeira pergunta que a gente selecionou para você é porque a gente sabe que a Prefeitura de Santa Brígida divulga diariamente os resultados dos casos de Covid no município, né? Através das redes sociais, através de sites. Eu queria que você, para começar, né, dissesse hoje, 2 de setembro de 2020, como é que estão esses casos. E, em seguida, se possível, você esclarecer para a gente o que é que significa cada um daqueles itenzinhos que tem escrito. O que é que significa caso ativo, o que é que significa recuperado, o que é que significa monitoramento. Enfim, a primeira pergunta é essa. Certo. Olá, Tiago. Obrigado pela pergunta, né? Pergunta super importante, que eu acho que muita gente vê aquele boletim e às vezes não consegue compreender, né? É um boletim super importante para o município, e aí a gente sentiu essa necessidade, até vendo o exemplo de outras cidades, a gente sentiu a necessidade de que a população ela precisa estar informada, né? A população precisa estar ciente do que está acontecendo. Então, por isso, essa informação, ela saiu o boletim diariamente. Então, diariamente a gente tem uma equipe que prepara esse boletim, acompanha todo o rastreia, na verdade, tenta no máximo possível rastrear
o Covid, né, o coronavírus do nosso município. A gente tenta agir com a maior fidedignidade em cima de tudo que está acontecendo. Então, tudo que chega à nossa mão, de pacientes referentes que tenham Covid, a gente divulga no boletim. Esse levantamento, ele é feito todos os dias, às 18 horas, esse boletim ele é lançado, né? Que aí, se vocês olharem, como o Tiago falou, nas redes sociais, vocês vão estar vendo que todos os dias, às 18 horas, ele é lançado. Ou seja, tudo que aconteceu com qualquer paciente, qualquer exame, qualquer procedimento que foi feito, até próximo a esse horário, ele vai estar entrando no boletim. O que vier depois das 18 horas, aí fica com o boletim do dia seguinte. E aí eu queria compartilhar com vocês uma tela, que é justamente a tela que ele vai estar mostrando do Covid, né? Essa tela que o Tiago falou. Vamos estar compartilhando ela aqui com vocês, só um minutinho. Bom, essa tela aí, está todo mundo conseguindo ver, visualizar? Vocês estão visualizando? Dá só um ok para mim. Espera aí, só um momentinho. Nessa tela a gente vê no lado aqui. Espera aí. Débora, só um minutinho, Débora. Tá. Tá bom, estou aguardando. Pronto. Pode falar agora sobre... Pronto? Pronto. Nesse lado de cá, a gente está vendo que é a tela que vem, que a gente chama da tela 1. Nela a gente tem, inicialmente, quantos pacientes já foram recuperados. O que são os pacientes recuperados? Recuperados, ou seja, que já tiveram Covid, mas que já estão recuperados, ou seja, já estão com a taxa que a gente chama de IgG, já apresentou e ele não mais transmite o vírus para ninguém. O recuperado do dia são quantas pessoas que a gente libera que tiveram alta hoje no dia. Então, uma pessoa teve alta hoje, né? Que a gente só sai do grupo de casos ativos quando ele já está, no caso, recuperado, né? Ele não está mais ativo, ele não transmite mais o vírus. Então, casos ativos, hoje nós temos 12 no município. Desses 12, os 12 estão em tratamento domiciliar, que isso é muito bom, e não temos nenhum paciente em tratamento hospitalar, tá? Diante desses 12 pacientes, nós temos os que a gente chama de comunicantes, são aquelas pessoas que tiveram contatos com essas pessoas, que são as pessoas que são monitoradas, tá? São pessoas que a gente vai acompanhar essas pessoas durante todo o processo. A gente não sabe ainda se eles estão positivos ou não, mas por terem tido contato com pacientes positivos, eles são monitorados. 20 desses já são pacientes que são suspeitos, que estão ainda aguardando o tempo ideal para se fazer o teste, que mais na frente a gente vai estar conversando sobre isso. 124 que já foram descartados, ou seja, foram pessoas que fizeram os testes e que já negativaram, então, que foram descartados, que já saíram de todo esse processo de monitoramento, seja monitorado por ser caso positivo ou somente suspeito ou comunicante. 1.120 confirmados no município total, durante todo esse período de pandemia até a data de hoje, nós tivemos 170, mas vale lembrar que desses 170 ativos, nós só temos 12, tá? 170, ele sempre é um valor que assusta, né? Porque, assim, a gente vê um dia 150, no outro 160, no outro... Eita, meu Deus, está subindo, eu estou assustada. Mas a gente precisa ver o que mais importa para a gente nesse momento é esse aqui. São os casos ativos no município. Então, nativos nós só temos 12. E vale relembrar que desses 12, todos 12 estão em tratamento domiciliar. Para a gente é muito bom. Então, desses 170 pacientes que nós tivemos já confirmados, 17 foram pelo exame de PCR, que é o do SWAB, que é o teste que a gente chama, no laboratório, a gente chama de padrão ouro, e 153 foram realizados com teste rápido.
Infelizmente, nós tivemos 4 óbitos, né? Alguns, todos eles são pessoas com a idade já mais avançada. Nesse lado de cá, nessa segunda tela, a gente vê especificando dos 170, quais as localidades que houveram casos positivos, tá? E aí a gente vê que, a gente avaliando, onde nós tivemos a maior quantidade de casos positivos, a gente vê que foi na sede do município. Ok? Alguma dúvida? Se tiverem, podem depois ir tirando, que eu vou respondendo sem problema. Respondi, Tiago. Se quiser que eu explique mais alguma coisa, o Tiago, as meninas, deu para entender como funciona o boletim? Sim, perfeitamente. Eu estou contemplado com a minha pergunta. Obrigada. Obrigado a você. O meu som. Pronto, posso? Pronto. Carla. Pode fazer a sua pergunta, Carla. Sobre aspectos Boa gerais. noite novamente. Muito obrigada por esse convite e agradecer a Débora por estar tirando essas dúvidas, tabus, né, que existem. Então, minha primeira pergunta é, com relação ao Covid-19, quando devemos procurar o serviço local, né, e onde fica, e qual o horário de funcionamento e de atendimento ao público? Olá, Carla, tudo bom? Para mim, eu estou num ambiente que para mim é maravilhoso, porque estou conversando com colegas, né? Porque eu também sou professora do Estado, eu dou aula na disciplina de biologia, e eu estou vendo as meninas aqui, para mim é mesmo que estar falando com os meus alunos também, que eu tenho alunos de 2º e 3º ano. Então, é um prazer maravilhoso estar com vocês. Então, para mim não está nem difícil, porque é conversando com o meu povo, né? É maravilhoso. Quando é que eu devo procurar o serviço de saúde local, da minha localidade? Assim que você sentir os primeiros sintomas gripais. Quando a gente fala a gente tem uma ideia de que quando a gente fala de coronavírus, a gente vai ter algo diferente, algo surpreendente. Mas a gente precisa entender que é uma síndrome gripal, ou seja, eu vou ter os sintomas de uma gripe. Quando é que eu sei? A gente já percebe quando a gente vai gripar, não percebe, meninas? A gente não tem, meninas e meninas, a gente tem essa noção, né? O corpo da gente começa a ficar um pouquinho mais mole, a gente fica com um estado febril, a gente começa aquela corizazinha, aquelas características de gripe. Isso já é um indicativo de você procurar um centro de saúde. Se fosse em um período que a gente não estivesse vivendo uma pandemia, a gente não daria nem essa importância de procurar uma unidade de saúde. Mas diante da pandemia que a gente está se encontrando atualmente, qualquer sinal de síndrome gripal, a gente já tem que levantar a nossa anteninha, já tem que estar ligada. Então, eu preciso procurar. Tive primeiros sintomas de síndrome gripal, eu já tenho que procurar uma unidade de saúde. Aí, em Santa Brígida, porque eu não estou aí no momento em Santa Brígida, eu trabalho aí, mas resido em Paulo Afonso. Já trabalho aí há 21 anos. Ela fica localizada, Santa Brígida tem, e eu tenho como privilegiada, uma central Covid, tá? Tem um local específico para o atendimento das pessoas, casos suspeitos de Covid. De segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 17 horas, lá vocês vão ter médico, enfermeiro, um técnico de enfermagem, todo mundo altamente capacitado para dar todo o atendimento para essas síndromes gripais, tá? Você chega lá e vai ter todo o atendimento, caso suspeito ou não. Se houver necessidade de fazer o teste também vai ser realizado lá, tá bom? Então, tudo vai ser feito lá. Fora desse horário, você vai procurar o centro de saúde que tem aí em Santa Brígida, que funciona 24 horas. No horário de segunda a sexta, de 5 às 17,
lá na Central Covid, e depois desses horários e no final de semana, o paciente vai se dirigir ao centro de saúde. Só que lá não vai ser um atendimento específico para o Covid, é um atendimento geral, mas vai ter médico disponível às 24 horas para estar dando suporte, tá? Certo. Muito obrigada pela essa dúvida que eu tinha. Nós todos, né, na verdade. Sim. Pronto. Agora, novamente, Tiago. Carla? Oi. Então, eu continuidade aqui às perguntas, certo? A próxima pergunta que a gente separou aqui é que você explicasse um pouquinho para a gente o que é e quais são as pessoas que pertencem ao grupo de risco, que a gente ouve muito falar, né, sobre isso, e a infraestrutura que o município de Santa Brígida possui para atender esses grupos de risco ou qualquer outro caso que venha a se agravar. O grupo de risco, o que a gente chama de grupo de risco? Algumas pessoas, elas apresentam condições favoráveis, digamos assim, ao agravamento da doença, tá? Ela tem condições, predisposição ao agravamento da doença, e aí elas precisam ter uma atenção redobrada, que é o que a gente chama de grupo de risco. Quem são essas pessoas que fazem parte desse grupo de risco? Pessoas que merecem esse cuidado, né? Então, são as pessoas que são diabéticas, hipertensos, idosos acima de 60 anos, pessoas com comorbidades, que a gente chama, né? Pessoas que apresentam doenças cardiopatas, cancerígenas, pessoas imunodeprimidas também, tá? Então, são essas pessoas, gestantes, eu não lembro se eu falei, mas as gestantes também. Então, são pessoas que têm uma condição favorável ao agravamento da doença. Ah, mas se eu tiver uma diabetes, eu já estou certa de que eu vou ter uma gravidade na doença? Não. Você pode não ter. Hoje em dia, eu acredito muito que o SARS-CoV ele tem vindo variado para as pessoas, mesmo tendo, sejam pessoas de grupo de risco, a gente tem visto pessoas de grupo de risco, nós tivemos pessoas bem próximas de grupo de risco que não tiveram quase nada. Pessoas que passaram praticamente despercebido pelo Covid, né? Então, assim, tem predisposição, precisam de uma atenção maior, mas isso não quer dizer, por eu ter uma dessas condições, que com certeza eu vou ter o vírus de uma forma mais agressiva, uma carga viral mais forte, tá? São pessoas que a gente vai ter que ter um cuidado um pouco maior, somente isso, tá? E com relação os casos mais graves no município, o que é que a gente faz? Quando são os casos leves, eles são tratados no município. Vocês viram que, desculpa, vocês viram que no município nós temos 12 casos e todos estão sendo tratados de forma domiciliar. Domiciliar por quê? Porque são casos que são controlados, tá? Eles, desde o primeiro dia que é detectado, que é confirmado, ou então que ele já está apresentando características dessa síndrome gripal, os médicos, que aí quase todos estão seguindo um único protocolo de medicamento, eles já estão entrando com a medicação logo no começo, não está esperando, às vezes, nem o resultado do exame, não. Apresenta as características, eles já estão entrando e a gente tem visto, sabe, surtir muito efeito no município. A prova é que quase a gente não tem apresentado pacientes com quadros mais graves. E caso aconteça, como já aconteceu, de pacientes com casos mais graves, na nossa região, a gente tem uma unidade de referência, que é a UPA aqui em Paulo Afonso. Ela é referenciada, que vai desde lá de Ribeira do Pombal até, acho que Macururé, aquela região. A referência que tem aqui dessa região toda é Paulo Afonso, é a UPA Paulo Afonso. Então, ele é referenciado. O que é referenciado? Eles são
passa por um processo, um protocolo, os médicos é que fazem esse processo de encaminhamento e Paulo Afonso recebe esse paciente. Nós já tivemos alguns pacientes, graças a Deus já estão de alta, inclusive, ela não é daí, mas é colega nossa, trabalha conosco aí, ela precisou da UPA, ela teve Covid, já está com 20 dias mais ou menos, ela precisou da UPA, passou 15 dias, foi referenciada para lá, mas aí, para nossa alegria, quarta-feira da semana passada, ela mandou uma foto, mais ou menos esse horário, e com a foto linda, dizendo que tinha ficado curada do Covid. Para a gente, assim, foi uma alegria maravilhosa, porque Santa Brígida, por ser uma cidade pequena, uma equipe pequena na saúde, a gente se torna uma família, né? E quando um adoece, adoece todo mundo. E de uma doença como essa, a gente sofre junto, né? Junto com ela, infelizmente, nós tivemos um óbito de um amigo bem querido também, que eles se contaminaram na mesma época. E aí, sábado agora, ele foi a óbito. Mas louvamos a Deus em todo momento, né? Que a gente sabe que alguns eram um paciente que era do grupo de risco, tá? Ele era obeso, ele tinha, se eu não me engano, diabetes, então tinha algumas gravidades. Então, isso dificulta muito. Alguns estudos, inclusive, mostram que homens, que sejam homens e que tenham obesidade, sejam características bem importantes para o agravamento do Covid, né? Ok? Ok. Ok, Débora, obrigado. Vaniele? Pode perguntar, Vaniele. Olá, boa noite mais uma vez. Com o aumento dos casos da Covid-19, quais as medidas de prevenção, combate e controle dos casos da Secretaria, né, de Saúde? Olá, Vaniele, tudo bom? Também sim, você. Parabéns, vocês são guerreiras. Já sei perguntas bem pertinentes. Algumas medidas, graças a Deus, gente, vocês têm no município pessoas extremamente técnicas e responsáveis, preocupadas com a saúde. Isso aí eu digo sem medo, como eu disse, pelos anos de experiência que tenho, por já trabalhar em outros locais há muito tempo. Eu coordenei por mais de 12 anos o laboratório do Hospital Naí do Aganás. Já estou aí esses anos todos, já tenho uma estrada bem grande, já passei por muita coisa e eu vejo hoje, fico encantada, tá, com a Secretaria de Saúde. A gente vê cidades maiores não terem todo o cuidado que vocês têm aí no município. Então, isso é uma coisa muito boa. Só para vocês terem uma ideia, toda terça-feira, desde que começou esse processo todo de pandemia, no mês de março, todo, mas não é uma só, não. Todas as terças-feiras, 9 horas da manhã, o prefeito Gordo vai para a secretaria, reúne a equipe do COI Covid e quer um levantamento. Tem um quadro lá já com a função de cada um da gente. A minha responsabilidade é a parte de estudo. Então, eu tenho que apresentar todos os meus dados durante uma semana, o que foi que veio de novo de estudo, o que é que eu tenho visto no decorrer dessa semana, o que é que a gente pode avançar, o que é que a gente tem que retroceder, quais são os decretos que têm que ser intensificados. E cada pessoa dentro da equipe do COI Covid tem sua função e tem que mostrar, e a gente junto tenta resolver qual é a melhor situação para Santa Brígida, porque é uma cidade pequena, mas eu acredito que é muito mais fácil da gente trabalhar, justamente por ela ser assim. Então, o prefeito junta com a secretária de saúde e com a nossa equipe. Então, nessa equipe ela tem dentistas, ela tem enfermeiro, ela tem fisioterapeuta, tem a equipe da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, da farmácia. Tem toda uma equipe
e a equipe de coordenação básica de lá. Então, toda essa equipe, toda terça-feira a gente se reúne e toma as decisões do que vai acontecer durante a semana, até a outra segunda-feira. Para vocês verem, a gente tem uma equipe responsável até para ver como é que vai fazer a melhor forma de que a feira funcione, porque a gente sabe que a feira, infelizmente, pelo contato é muito grande entre as pessoas e a exposição é grande. Então, a gente tem esse cuidado, né? Então, é uma medida, tem sido essa, assim, a principal, super importante, que são essas reuniões. Delas saíram as barreiras sanitárias, que a gente tem visto, barreira, né? Lá no quilômetro 40, teve uma época que ela veio para a entrada da cidade, mas ela retornou para lá. As pessoas, às vezes, ficam achando, ela não é importante, mas ela nos ajudou muito. No começo, quando a gente via que não era uma transmissão comunitária, era uma transmissão importada, a gente conseguiu barrar muito. Depois eu vou estar mostrando os dados a vocês verem que do início que começou a pandemia para o nosso primeiro caso, foram 2 meses. Isso aí é importante? Com certeza, a gente conseguiu bloquear o vírus durante 2 meses no nosso município. Para a gente, isso aí foi um avanço gigantesco. Então, essa barreira sanitária, ela teve uma ajuda imensa no período inicial. E até hoje ela funciona, né? As feiras, né, a questão da estrutura das feiras, vocês viram que desde que começou a pandemia, ela modificou a estrutura, tem um espaçamento de 2 metros de uma barraca para outra, né? A gente vê que existem lavatórios na feira, em alguns locais da cidade, lavatórios. Os decretos municipais, vocês podem ver que a cada 15 dias os decretos vão existindo, abre algumas coisas, em outro momento a gente precisa que feche, que restrinja, a depender da quantidade de número de pessoas que fiquem contaminadas, a gente vai fazendo essa modificação. A equipe de monitoramento, a gente tem uma equipe só monitorando os casos positivos e todos os comunicantes dessas pessoas. A gente, nessa equipe de monitoramento, é onde elas recebem todas as informações, porque se tem uma coisa que melhor do que dar informação é vizinho. Eita, vizinho, quando sabe que o outro vizinho está com Covid, botou o pé do lado de fora, a gente já recebeu reclamação, assim, do monitoramento recebe. Oi, eu sou vizinha aqui de fulano, ela está sentada numa cadeira lá na porta. Aí corre, liga para a vigilância, para botar a pessoa para dentro, porque por mais que ela receba as orientações de que ela tem que ficar no quarto, isolada da família, das outras pessoas, mas parece que as pessoas dizem assim, estou com Covid, vou ficar isolada e enlouquece, né? Quer sair de todo jeito, nem que seja para ir lá para a porta. Nunca ficou na porta, mas agora que está com Covid, quer ir para a porta, né? Parece que a gente tem um efeito contrário. Então, a gente tem esse cuidado de monitorar, de acompanhar esses pacientes. A gente tem equipes que ficam acompanhando o paciente desde o primeiro momento que ele começou a tomar a medicação, que ele está com... Tem pacientes que têm sintomas muito característicos de COVID. Então, a gente já começa, desde o momento que ele já entra com a medicação, o médico dá essa suspeita, ele tem uma equipe que vai estar acompanhando ele do começo até o momento que ele tenha alta, como também os comunicantes dele, quando ele informa quem foram as pessoas que ele teve contato. Tem pessoas que têm, eu digo que um tabu desnecessário. Tem gente que quando descobre que está positiva, a primeira coisa que quer é esconder do mundo. Eu particularmente, é uma coisa minha. Eu tenho teste a cada 15 dias, mais ou menos, e graças a Deus ainda não tive, mas eu digo às meninas o tempo todo, no momento que eu tiver, todo mundo vai saber, porque eu quero que cada pessoa que teve contato comigo se preocupe também, né? Eu posso não ter sintoma nenhum, mas a pessoa que estiver próxima a mim pode ter tido sintomas bem graves. A gente teve também no município a criação da Central Covid, né, que eu achei maravilhoso, porque as pessoas não vão mais para as unidades de saúde misturar com gestante, misturar com criança, contaminar outras pessoas. Ele está com suspeita, ele vai para um local específico do Covid. Nós temos a ambulância do Covid para encaminhar os casos mais importantes, os casos mais graves. E também nós temos
um acompanhamento, algo bem interessante que eu digo assim, às vezes assusta, é um acompanhamento dos óbitos, né? Porque existe um decreto, saiu um decreto bem específico para os óbitos, e a gente faz todo esse acompanhamento. Se o paciente morreu em Santa Brígida, ou ele morreu em Paulo Afonso, ou em outra cidade, a gente teve paciente que morreu em Recife, ele e a família receberam todo o acompanhamento, desde o momento que foi notificado o óbito até o momento do sepultamento, que tem sido, para nós, assim, um momento bem difícil, porque a gente sabe que a questão cultural de velar o corpo em Santa Brígida é algo bem enraizado, né? As pessoas gostam de passar aquele momento, aquela noite, de estar velando e não pode mais, né? O corpo chega, o carro da funerária não tira o corpo de dentro, tá? Ele vem dentro de um saco, o saco dentro do saco, no saco dentro de um caixão, esse caixão é todo lacrado, esse paciente que já foi a óbito, na hora que ele sai do carro funerário, ele já tem que ser enterrado imediatamente. E aí você dizer que alguém que você ama, de sua família, você não vai ter a oportunidade de ver, né, de fazer aquele último momento fúnebre, não é fácil, né, para uma cultura que nós temos de velar o corpo. Mas todo esse processo o município tem feito, tem trabalhado bem com relação a isso. Não sei se respondi. Se era isso que você queria. Pronto. Obrigada. Agora, Carla, novamente, né? Para fazer a última pergunta Isso. dessa rodada. E tem uma pergunta no chat, né? Feita por Helenilma. Depois de Carla, eu vou fazer essa pergunta. E para passar para a próxima rodada. Como você classifica o atual quadro de Santa Brígida em relação aos casos do Covid-19? Estão diminuindo, estáveis, aumentando? Quais as projeções para as próximas semanas? Nos fala um pouco sobre a nossa situação. No nosso município, a gente criou uma estratégia há um pouco mais de um mês. A gente criou uma estratégia, a gente via os casos acontecendo, mas acontecia assim, um caso, a cada 3, 4 dias a gente via outro caso. Quando em 21 de maio foi quando aconteceu o nosso primeiro caso. 21 de maio, a pandemia começou em março. 21 de maio, nosso primeiro caso. Quando começou a aumentar, esses casos começaram a dar um pulo de todos os dias 1, depois todos os dias 2. Chegou um momento de ter 5 casos ao dia, a gente ter positivos. A gente viu a necessidade de montar, planificar, para ter essa ideia. E aí é uma outra tela que eu queria estar compartilhando com vocês nesse momento. Pode ser, Carla? Pode sim, só um momentinho. Tá. Pode colocar que a gente vai organizar aqui. Pode colocar, Débora. Pronto, já coloquei. Só um momentinho para ele poder abrir. Tá. Aqui. Pronto. Pode continuar. Nessa tela, então, como eu tinha mostrado para vocês, nosso primeiro caso, dia 21 de maio, você vê que ele vinha começando uma curva bem suave, tudo muito gradativo, do primeiro caso para o segundo caso, nós tivemos uma distância gigante, então, veio tudo acontecendo gradativo. Quando chegou aqui, depois do dia 6 de julho, a gente vê que os casos começaram a ficar, muito próximos, né? Quando chegou aqui, dia 11 de agosto, a gente teve um estouro.
né? E aí agora a gente só começou a subir a ladeira, né? Onde a gente já vê países que já desceram, países que já... o Brasil mostra que ele já está na fase de estabilidade. A gente está em subida, tá? Só que nessa subida nossa, existem momentos que a gente vai se ater, o que é mais importante para a gente é esse gráfico aqui, dessa linha verde, tá? Que são os casos ativos. A gente está tendo, essa semana, a gente teve um declínio, tá? De casos ativos. Mas existem momentos que a gente, mas a gente ainda tem 20 pacientes suspeitos ainda que a gente está aguardando esse resultado. Então, aqui, ele apresentado hoje, ele está com nível em declínio, mas eu não acredito nesse declínio em Santa Brígida ainda não, tá? Eu consigo vislumbrar que a gente ainda está em alta, tá? A gente ainda está, os nossos casos estão aumentando ainda, infelizmente, tá? A gente tem visto os casos aumentando, as pessoas não procuram as unidades de saúde, tá? Ficam em casa, acham que é uma gripe, não é nada demais, eu não tenho essa doença não, e aí a gente fica, que a gente chama de subnotificação, né? Não recebe esses comunicados. Mas, e com relação a uma projeção para as próximas semanas, é bem complicado a gente dizer. Diante da gente vendo essa curva crescendo no município, a nossa expectativa não é das melhores, porque a gente tem visto essa curva subir. Tá? A gente ainda está muito apreensivo. Então, a gente acredita. Essa semana, ontem, nós tivemos 2 testes PCR e eu acredito que 8 foram 10 testes rápidos. Hoje, nós tivemos mais alguns PCRs. Antigamente, a gente fazia um PCR perdido. Agora, a gente tem feito com constância maior. Então, isso aí denota justamente desse aumento na população, aumento da transmissão do Covid. Tá? Não sei se respondi, Carla, mas aí você me diz. Sim, respondeu muito bem. Muito obrigada. Pronto. Tem uma pergunta aqui no chat, inclusive é da professora Helenilma, professora da escola, professora de educação física. Ela está perguntando: quando aparecem casos já curados, isso significa que estavam por aí infectando ou que estavam em isolamento aguardando o resultado do exame que demorou? Olá, Helenilma, tudo bom? Eu estava justamente lendo aqui sua pergunta. Quando ele está, significa ele aparece já curado, ele não é que ele estivesse por aí já infectado. Simplesmente essa pessoa, como a gente tem visto, são aquelas pessoas que a gente chama de assintomáticos. Como é que a gente pode quantificar alguém que não apresenta sintoma nenhum? Fica difícil, né? Se eu disser que ele estava por aí, não estava transmitindo a doença, é impossível a gente não dizer isso, né? Até porque alguns estudos mostram que os assintomáticos conseguem transmitir em uma quantidade maior de carga viral do que os sintomáticos. Então, a gente não sabe dizer. Agora, com relação a esses pacientes que já entraram para curado, é porque ele não recebeu o resultado, demorou a receber? Não. O resultado, o teste rápido só são 10 minutos, 10, 15 minutos no máximo. Então, dificilmente ele sai lá da central Covid sem o resultado dele. E o PCR, ele leva em torno de 2, 3 dias. O PCR, ele estava sendo feito, o estado da Bahia tem o LACEN, né, que é o Laboratório Central do Estado, mas o LACEN tem uma filial aqui em Paulo Afonso e ela mandou também um equipamento para fazer PCR. A gente vai conversar já sobre PCR e a gente vai ver que é um exame que a gente chama de padrão ouro. Então, Paulo Afonso parou esses dias por conta de acordos coletivos, voltou a ser feito em Salvador, mas que 3, 4 dias a gente já tem esse... E no momento que o paciente tem a suspeita, que o médico solicita esse exame, ele já isola esse paciente. Esse paciente preenche uma ficha que ele assina esse termo que ele tem que ficar isolado.
Caso ele não fique, ele vai responder um processo. A delegada, toda terça-feira, está entregando aí um bocado de ocorrência para algumas pessoas que, às vezes, não querem cumprir os decretos municipais. E o decreto municipal termina sendo lei, né? É necessário. Ninguém queria chegar num extremo desse, mas parece que as pessoas não compreendem, né? E é necessário agir com a voz de polícia. Mas não. Essas pessoas que passaram direto para curado é porque elas foram pessoas assintomáticas, e aí a gente vai estar vendo, por conta de um tipo de teste que a gente está fazendo hoje lá em Santa Brígida, a gente conseguiu detectar essas pessoas que estavam com vírus, não estavam mais com vírus, mas já foram curadas da doença. Tiveram, mas já passaram logo para o estágio de curados, porque eram assintomáticos, tá? Pronto. Muito bem. Então, agora a gente falou, né, sobre os aspectos gerais, né, da Covid em Santa Brígida. Agora a gente vai para a segunda rodada, que é a rodada que é sobre exames, testagem e imunização da Covid em Santa Brígida. Mas antes disso, eu quero agradecer, né, a presença do pessoal da saúde, né, de Santa Brígida, o pessoal da saúde também. Não sei se tem de Paulo Afonso também, mas o pessoal, né, que é a linha de frente, né, que está trabalhando duro, né, para a gente ficar protegido, né. Então, tá à frente, de uma certa forma, correndo risco por nós, né. Então, agradecer pela presença de todos que estão aqui assistindo, que deram boa noite aí, que entraram na live, deram boa noite aí no chat, a todo o pessoal da saúde, né, os profissionais da saúde de Santa Brígida. E agora vamos para a nossa segunda rodada. A primeira a fazer a pergunta é Vaniele. Quais os tipos de testes disponíveis no município? Você poderia nos falar um pouco sobre como é feito cada um deles? Quanto tempo demora para saber o resultado de cada um? Sim. Atualmente, nós temos 2 tipos de testes sendo feito pelo SUS, tá? Sendo feito pela Secretaria Municipal de Saúde. Nós tínhamos somente o PCR, que é um teste que é reação de polimerase em cadeia. O que é que o PCR faz? Ele é um swab. O que é o swab? É um cotonete um pouquinho maior, bem grandão, e esse cotonete, inicialmente vinham 2, onde colocava na narina e colocava na garganta, tá? E a gente coloca dentro de um recipiente, esse recipiente era colocado no isopor, e de lá a gente já de Santa Brígida a gente já encaminhava, referenciado para Salvador. Aguardava uns dias e já vinha, 3, 4 dias já chegava o resultado. Quando você faz essa coleta no SUAB, o que é que o PCR detecta? Na reação de polimerase em cadeia, ele vai detectar o RNA do vírus, ou seja, o código genético do vírus. Nós sabemos que cada ser vivo, ele tem o seu código genético específico, não tem? Ela tem a sua formação específica. Então, o coronavírus, ele é muito específico. Então, se o RNA aparecer lá, ele vai ser detectado. Então, não tem chance de um PCR dar negativo, ou ele dá positivo e a pessoa não está com coronavírus. É quase impossível. Por quê? Porque ele relê o código genético dele. Então, se você está com coronavírus, o RNA que foi identificado lá foi dele realmente, tá? Porque tem pessoas que acham, esse exame, o meu dá positivo, mas é mentira. Não tem como ser mentira, porque ele leu diretamente no RNA, ele leu, o número da identidade dele é única, é exclusiva do coronavírus, o RNA dele é exclusivo dele. Então, esse é o que a gente chama, no mundo, é o que a gente chama de padrão ouro, ou seja, é o que há de melhor nos testes para coronavírus. Esse a gente faz em Santa Brígida. Não é um exame barato, é extremamente caro,
tá? E é um exame que só pode ser feito entre o 2º e o 7º dia dos sintomas, tá? Então, uma pessoa assintomática, dificilmente a gente vai fazer esse teste, porque não tem como a gente saber quando tudo começou, né? Já a pessoa com sintomas, não. A gente vê 2º, 3º dia. A gente já parte dali, e eu sei que até o 7º dia, essa carga viral vai estar com um RNA bem elevado. Passando desse período, a tendência é que a carga viral dela diminua. E aí começa a formar o que a gente chama dos anticorpos. E aí os anticorpos começam, que são as células, as estruturas de defesa nossa, esses anticorpos começam a aparecer. Inicialmente, o primeiro deles é o IgM, tá? Que são os anticorpos genéricos, eles não têm uma estrutura perfeita. E, posteriormente, o IgG. E, inicialmente, a gente fazia, quem não fazia o PCR, fazia depois de 10 dias de sintomas. Se fosse PCR, a gente faz naquela pessoa suspeita. As pessoas que estão próximos a ele, pelo PCR ser um teste muito caro, que não dá para fazer com todo mundo, mas digamos que eu tivesse positivo, eu fiz PCR, né? Deu PCR positivo. Meu esposo, que dorme comigo, que está comigo todos os dias, tem necessidade dele fazer um PCR? Porque se eu estou, provavelmente a gente vai entender que ele é comunicante meu. Então, eu posso fazer um teste mais barato com ele, um teste que eu vou isolar esses comunicantes, quer dizer, meu esposo vai ficar aqui isolado comigo, e com 10 dias a gente vai estar testando ele, para ver se realmente ele pegou ou não o Covid, certo? Então, que esse é o teste rápido. Só que com esse teste rápido, a gente via que só dizia assim, ou tá ou não está com coronavírus. A nossa estrutura, quando a equipe técnica mostrou a ele a importância da gente detectar o IgG e o IgM desses pacientes, porque aí ia mostrar se o paciente estava com a carga viral ativa ou esses pacientes já tiveram o vírus, já estão curados, estavam somente com IgG. Tá? E aí o prefeito comprou, graças a Deus, nós temos já há mais ou menos 3 semanas, que a gente tem esse teste rápido de IgG e IgM. Foi por isso que algumas pessoas já apareceram lá no boletim como curadas, porque quando fizeram o teste, o resultado deu IgG positivo, não deu IgM, ou seja, tiveram contato com o vírus, não tiveram sintomas nenhum e já estão curados. Isso só foi descoberto por conta disso, por conta desses testes rápidos que a prefeitura adquiriu. E aí a gente deu, às vezes, esse boom e as pessoas não entenderam, né? Achando que era alguma coisa que estivesse mascarando, mas não é. É porque realmente foi um teste mais preciso que a gente fez essa opção de compra. E aí ele tem funcionado bastante com a gente. Ok? Não sei se respondi. Respondeu sim. Sim. Pronto. Agora, Carla, a próxima pergunta. Ouvimos muito a falar sobre a subnotificação, como está sendo um dos principais problemas para o controle do coronavírus. Fale-nos um pouco sobre isso. Quais as situações tomadas pela Secretaria de Saúde, com a finalidade de amenização desse problema? Nós temos a equipe de monitoramento, como eu digo, a barreira, a equipe de monitoramento, que eles recebem todo esse... A partir do momento que esse paciente é suspeito, todos os comunicantes dele a gente já tenta isolar, tá? E caso a gente não consiga isolar todos, mas a gente vai rastreando, na medida do possível. E, infelizmente, a gente não tem... como ver alguns casos, eles infelizmente são subnotificados, porque tem pessoas que passam, como eu disse, assintomáticos, são pessoas que às vezes têm apenas um resfriado, nada mais do que isso, e aí a gente não procura a unidade de saúde, não procura a central Covid, não faz teste, né?
a gente tem casos de pessoas lá em Santa Brígida que só tiveram como se fosse uma sinusite, né? O nariz entupiu, espirrou um pouquinho, passou 2, 3 dias, ficou bom. Você vai à unidade de saúde, às vezes, por causa disso? Não, né? Toma, às vezes, um remedinho em casa, bonzinho, pronto. E aí passou. E isso vai acontecendo. E aí, nesse período, você transmite e, infelizmente, a gente não consegue controlar. Mas todos que chegam a nosso alcance, a gente tem tentado feito um esforço gigantesco. Nós tivemos uma baixa há 15 dias, 15 e 20 dias, da equipe muito grande. Tá? Nós tivemos uma contaminação, alguns colegas se contaminaram, né, que a gente sabe que não é novidade, as pessoas da área de saúde são os que mais estão se contaminando, justamente por estar nessa comissão de frente, né, como Carla falou, aproveitando até a fala inicial de Carla, deixo o meu abraço aos meus colegas, meus companheiros de guerra, porque tem sido uma luta incansável, de domingo a domingo. Já tem dias que eu acordo, às vezes, 6, 7 horas da manhã, já tem ligação da secretária de saúde, já tem ligação do prefeito, já tem coisas para resolver, acompanhar o sistema, porque todas as notificações, tudo, o Ministério da Saúde, Brasília, tem que estar sendo informado de tudo que está acontecendo. Tá? E o Ministério Público também, a gente tem que estar informado de tudo. E essas subnotificações, infelizmente, fogem do nosso controle justamente porque as pessoas não procuram, às vezes, a unidade de saúde. No meu entendimento, seria isso. Sim, ajudou bastante a entender essa situação. Vaniele, novamente. Como é feito o acompanhamento das pessoas que testaram positivos para a Covid-19 e quais são as orientações para as pessoas e os demais que tiveram contato com ela? Essas pessoas que foram detectadas, testaram positivo, antes mesmo, como eu falei, antes mesmo dela testar positivo, só por ela apresentar síndrome gripal, certo? A síndrome gripal, independente de ser Covid ou não, essa pessoa, ela é isolada, tá? Então, apresenta características de síndrome gripal, a gente orienta que ela seja isolada, ela vai assinar um termo, tá? E vai ser acompanhada pela unidade de saúde da localidade dela. Vocês têm, todo mundo tem aquele cartãozinho do SUS, né? Aquela carteirinha, e tem a unidade que você é referenciado, né? O PSF1, PSF2, o 3, Marancó, Minuim, todos eles. Você sabe a sua unidade de referência. Lá tem um enfermeiro que vai estar te dando todo o suporte. Como ser uma doença infecto-contagiosa, de transmissibilidade muito alta, porque se a gente olhar, a capacidade dela de letalidade não é tão alta, tá? Ela não mata tanto, mas ela tem uma capacidade de virulência gigantesca, ou seja, ela transmite muito fácil, muito rápido. Então, a gente se preocupa muito com isso. Então, as meninas têm esse acompanhamento do primeiro dia desse paciente até o momento da alta. Às vezes, as meninas fazem esse acompanhamento pelo WhatsApp, tá? Elas fazem via WhatsApp. Quando a pessoa tem o WhatsApp, elas ficam acompanhando, monitorando. Você está sentindo alguma coisa? Está sentindo um enjoo? Está vomitando? Está não sei o quê? A medicação precisa, a ambulância do Covid vai lá levar. Estou sentindo falta de ar, então a ambulância vai lá com a equipe, faz a medida com o oxímetro, vê a oxigenação dele, tá? Porque a oxigenação é algo extremamente importante. Tem pessoas que não têm sintoma nenhum, mas a oximetria vai dar bem baixa, que é a taxa de oxigenação no sangue, dá bem baixa, é uma característica muito, muito peculiar, tá? Então, pressão, ele vai lá verificar a pressão, temperatura, a oxigenação, vai fazer todo esse acompanhamento. Então, a gente tem uma equipe para fazer
todo esse acompanhamento desse paciente, ele não fica desassistido, tá? E as pessoas que estão junto a ele também vão nessa mesma orientação, tá? Eles são acompanhados. A gente tem visto isso diariamente, as meninas, como também de domingo a domingo, acompanhando seus pacientes nas suas unidades. Pronto. Tiago agora, novamente. E aí a gente acaba, com as perguntas de Tiago, a gente acaba a segunda rodada, mas tem algumas perguntas no chat. Aí, Tiago agora, depois eu faço as perguntas que estão no chat. Ok. Eu tenho duas perguntas, mas eu vou fazer primeiro uma, depois outra, certo? Para ficar melhor o entendimento. A primeira é uma coisa que eu acho que muita gente quer saber, que tem relação com a imunização. Vamos dizer que uma pessoa fez o exame e mostrou no IgG e IgM que ela já teve e que ela está curada, né? Essa pessoa, a gente pode dizer que ela está imune, ela ainda tem algum risco de transmitir a doença para as outras pessoas? Essa é a primeira. Depois eu faço a outra. Quando ela não apresenta mais o IgM, a capacidade de transmissibilidade dela, a gente já não consegue mais dizer. Apesar da gente ver, ontem eu tenho uma paciente que a gente veio testar, que a gente vê assim, muito acontecer. O IgG, ele começa a aparecer a partir do 10º dia, 14º dia, digamos assim. 10º ainda tem gente que consegue ter no 10º dia, mas no 14º dia o IgG começa a aparecer. E quando ele está aparecendo, nesse período o IgM já começa a declinar. Nos 7 primeiros dias você já começa a ver o IgM não aparecer, tá? 14º dia, teoricamente, já era para ele ter somente IgG, não tem mais IgM. Mas eu tenho pacientes que eu vim testar ontem, e ontem, depois de 30 dias, foi a primeira vez que só deu IgG, tá? Mas, segundo a literatura, a gente vê que ele não tem mais a capacidade de transmissibilidade, porque o IgG dela já estava muito alto, e o IgM estava muito pouco, é como se fossem resquícios, mas ela não transmitia mais. Apesar de existir já estudos, acho que eu vi ontem um estudo, não sei se foi em Cambridge, dizendo que tem uma paciente que há 5 meses e ela continua transmitindo o vírus, né? Isso aí é preocupante, mas a gente fica assustada, porque assim, é tudo muito novo, né? A gente aprendeu uma coisa na literatura, né? A gente foi para a faculdade, aprendeu aquilo ali, e de repente a gente se depara com um vírus com uma capacidade totalmente diferente do que a gente viu na literatura. A gente tem sempre se deparado com isso, tem sido uma constante, né? Que a gente aprendeu que quando o IgM começa a descer, o IgG sobe, o IgM desaparece. Aí, de repente, eu faço o teste, está lá os dois. 7 dias, 10 dias, 20 dias, 25 dias, 30 dias é que eu vejo essa criança sumir. A gente não tinha visto essa característica, né? E agora a gente tem se deparado com isso. Então, é um vírus bem diferente do que a gente tem visto, mas eu acredito na imunidade, Tiago. Eu creio que ela, porque para mim a imunidade, ela não vai, mesmo que ele nem apresente características, o IgG dele seja tão baixo que ele não apareça, eu acredito que ele na imunidade, porque ele apresenta no CD4, no CD8, no sistema imunológico dele, né, que são aquelas células, aquelas estruturas, de sistema de memória, ele tem mostrado que está presente. Mesmo que o IgG esteja bem baixinho, no CD4, no CD8, ele tem mostrado presença. E para a gente isso é bom, né, que é o sistema de memória. Só não sei quanto tempo é essa memória ainda vamos descobrir. É verdade, Débora. E aí, só para complementar essa sua fala final, eu acredito que algumas pessoas possam já ter visto, mas também surgiu um estudo recente, acho que foi no final da semana passada, ou no início dessa semana, de um caso de reinfecção, né? Então, encontrou um paciente que ele já teve, e aí, 5 meses depois, ele se reinfectou.
e aí ele pegou de novo, né? Então, é uma das questões, né? Quanto tempo dura a imunização de quem já teve? Não se sabe ainda, né? Não sabe se é duradoura, se é um tempo curto prazo, médio prazo ou longo prazo. Então, é algo que a gente ainda não sabe e que a gente ainda precisa ter um pezinho atrás, né? Porque tem muita gente que diz assim, já peguei, agora eu posso fazer tudo que eu quiser, né? E aí é bom se atentar a essas novidades que estão surgindo a cada dia, né? Uma outra coisa também, só para reforçar, é que a gente lembrar que a transmissão também se dá por superfície. Então, mesmo que uma pessoa já tenha tido, esteja curada, se ela tiver o vírus na mão dela e pegar na sua mão e você levar essa mão para o olho, para o nariz, para a boca, você vai pegar dela que já teve e que não está transmitindo mais pela saliva, pelas secreções, né? Mas ele é uma superfície de contato e de transmissão, né? É bom a gente lembrar disso. Então, por isso, frisar o uso da máscara, sempre a higienização das mãos, né? Porque, mesmo com quem já teve, ela pode estar transmitindo novamente. Complementando a informação. E para a gente terminar essa rodada de perguntas sobre testes, imunização e tal, qualquer pessoa que chegar lá no ponto de apoio da Covid de Santa Brígida e disser que quer fazer o teste, ela pode fazer? Não. Quais são os critérios utilizados para que você possa ser submetido à testagem? Quando você chega lá na Central Covid, você tem inicialmente a triagem, tá? Você passa por um processo de triagem. Você tem o técnico, vai lhe receber, ele vai verificar a sua oxigenação, sua temperatura, a pressão, fazer a anamnese, que a gente chama, os sinais vitais daquele paciente, tá? Em cima desses sinais vitais, ele é encaminhado para o médico, e o médico é quem vai fazer a solicitação, porque para realizar qualquer um dos testes, a gente tem que ter a solicitação médica. Por que isso? Porque existe um sistema que a gente chama de ESUS, que é um sistema que a gente alimenta, que tem que existir esse controle, essa notificação. Então, não é feito de forma aleatória, ele passa por um processo de avaliação, de triagem. Havendo a necessidade, aí a gente faz a testagem desse paciente. Ok, obrigado, Débora. Ok, tem algumas perguntas no chat, algumas já foram respondidas, né? Ele Nilma perguntou, né? Fale um pouco sobre a possibilidade de reinfecção. É possível? Então, Débora já falou um pouquinho sobre isso e Tiago também já complementou, né? Sobre a questão da reinfecção. Perguntar aqui, sabendo que a Covid tem um quadro evolutivo de doença, no caso de sintomáticos, esperar 10 dias para fazer teste sem uma devida orientação não pode trazer complicações no quadro de saúde? Não, essa pessoa, quando ela vai aguardar os 10 dias, ele está sendo acompanhado, tá? Ele não é colocado solto no ambiente. Simplesmente ele está com o quadro estabilizado, tá? É um paciente que, mesmo que apresente sintomas, são sintomas leves, e aí esse paciente é isolado, esse paciente é medicado, todos os pacientes sintomáticos, eles são medicados, tá? Praticamente, eu desconheço paciente que foi tirado da unidade que não tenha sido medicado, iniciado com tratamento medicamentoso, até porque os médicos estão tendo muito cuidado, porque a gente acredita muito, pelo menos lá em Santa Brígida, a gente acompanha que quando esse paciente ele é medicado no início dos seus sintomas, a chance dele evoluir é muito menor. Então, a gente tem tido esse cuidado de combater logo no início. Então, ele vai fazer o teste com 10 dias, por quê? Porque o teste, lá na bula, ele diz assim, o teste de IgG e IgM, ele só tem uma característica, uma sensibilidade maior a partir do 8º dia. Ele vai do 8º até o 14º dia, é o período de sensibilidade maior dele. Se eu fizer antes disso,
ele pode dar um resultado negativo e, de repente, a pessoa está positiva. Então, quando a gente faz com 10 dias, é só para garantir uma acessibilidade, porque a acessibilidade dele, antes desse período, é de 60%, se eu não me engano, 69%, a acessibilidade dele. No 10º dia, a acessibilidade dele sobe para 98%. Então, se ele passa de 69 para 98, a acessibilidade dele, qual período eu vou fazer para ter uma garantia de que esse resultado seja verdadeiro? Então, por isso que a gente está fazendo com 10 dias, garantindo uma eficácia desse resultado. Então, tudo isso a gente tem um cuidado, não é um período aleatório, a gente não escolhe 10 dias de forma aleatória. É uma questão realmente técnica do procedimento do teste mesmo. Pronto. Só para passar um pouquinho, desculpa interromper, Carla. Fique à vontade. Que pessoas que evoluem com sintomas graves, sim, serão testadas, né? No caso, essa espera de 7, 10 dias é seguindo o protocolo de pessoas que estão estáveis e que não está evoluindo com sintomas graves. Não é isso? Isso, exatamente. Até porque os pacientes mais graves, eles normalmente, logo no início, se ele não for comunicante de outro paciente, ele já é testado PCR logo no 2º, 3º dia, tá? Ele já é testado. Quando ele chega aqui em Paulo Afonso, se não tiver o resultado dele, eles testam aqui novamente esse paciente, e ele só tem alta depois da testagem final. Apesar de que a testagem final não é obrigatória pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde preconiza que quem determina a alta é o médico, porque a prescrição médica ela é soberana sobre qualquer diagnóstico laboratorial, o clínico, que a gente chama, né? O clínico é soberano sobre o laboratorial. Muito bem. Tem outra pergunta aqui, mas já foi respondida também, que é a questão por que esperar, né, os 10, 14 dias. Tem uma pergunta aqui, também você acha, Débora, que há possibilidade de algum momento fazer testagem em massa no município? Eu acho meio improvável. É um custo muito alto, tá? É um custo muito, muito, muito alto mesmo. E aí, você vai incorrer em um erro gigante. Eu testo aquela população hoje todinha. Eu posso sair aqui e pegar no trinco da porta e eu me contaminar. Meu teste deu negativo nesse minuto. E eu sair daqui e vou me contaminar com alguém que testou positivo e amanhã eu já estou positiva. E aí, eu vou repetir esse teste? Então, nós íamos ter que ficar fazendo quantos testes diariamente? E aí, cada pessoa ia ser testada quantas vezes? Porque, infelizmente, é dessa forma, né? Eu estou negativa, mas eu estou negativa nesse momento. Se eu pegar numa caneta que alguém positivo pegou, eu posso pegar também. E aí, eu já não sou mais negativa. Eu já sou positiva naquele minuto seguinte. E aí, como é que a gente vai fazer com essa testagem? Vai ser uma bola de neve e aí o município não vai ter... O município, na verdade, ia ter um recurso tão gigante para isso, né? Então, a gente precisa realmente agir dessa forma. Infelizmente, testando só aqueles pacientes sintomáticos, aqueles pacientes, pessoas de grupos de risco, pessoas da área da saúde. Interessante, nós tivemos algumas pessoas da saúde, que inclusive até uma das meninas que trabalha comigo, da minha equipe, que trabalham diretamente comigo no laboratório, que elas testaram já direto em IgG, né? E a gente testou uma semana, deu negativo, só deu positivo no controle, deu negativo totalmente. Na semana seguinte, ela apresentou IgG, e não apresentou mais nem IgM. Já passou direto para o IgG, com uma semana depois, né? Quer dizer, eu testei uma semana antes ela. Se não tivesse feito esse teste uma semana depois, eu estava certa de que ela não tinha tido nada, né? Diferença de poucos dias. E a gente vai viver testando a população em massa. Então, eu, Débora, não acho viável, não. Esse teste em massa, não.
Ótimo. Então vamos para a terceira rodada, né? Terceira e última. E agora a gente vai falar sobre os demais setores do município e próximos passos com relação à Covid-19 em Santa Brígida, tá bom? A primeira a fazer agora a pergunta é Carla. Como você tem se dialogado com os outros setores da prefeitura, por exemplo, com a educação, comércio, infraestrutura e saúde também, né, e demais? Quais as medidas serão tomadas em relação ao Covid-19 em Santa Brígida? O que podemos esperar para os próximos dias aqui na cidade? Com relação às outras secretarias, a gente tem tido, graças a Deus, como eu disse, às vezes a cidade, por ser menor, e Santa Brígida sempre foi uma cidade com essa característica de união. Acho que as secretarias se relacionam muito bem entre si, né? A gente teve lá na bacia sanitária, a gente teve uma ajuda gigante da Secretaria de Saúde, ela me enviou equipes para nos ajudar na barreira sanitária, tá? Nós tivemos a ação social, fez um trabalho muito bom com a gente no começo e até hoje tem nos ajudado, tem colaborado muito. A infraestrutura, tá? Que a gente precisou na hora de montagem da central Covid, de estruturar os locais, de organização da feira, a própria prefeitura em si, né? O gabinete com a preparação dos decretos, porque a gente tem se deparado com situações que eu sou sincera a vocês, eu nunca tinha feito um decreto na minha vida, agora estou virando até advogada, porque o mundo sempre foi ou sala de aula, com análise escrita, está no laboratório, e agora tem hora que eu me vejo fazendo decreto, lendo portaria e resolvendo, vou virar advogada pelo jeito. Estou mudando de ramo, porque a gente tem se deparado com situações e a gente tem contado com essas equipes. Graças a Deus, há uma união, há uma uniformidade. Os comerciantes na cidade também, muitos nos ajudam. Alguns são mais, como eu poderia dizer, que são mais duros de compreender, são mais resistentes. Né? Acha que a gente está fazendo, tudo envolve em política, não entende que a equipe da saúde não está lá por questões políticas, não, é uma equipe profissional, é uma equipe técnica profissional que tem se dedicado e trabalhado muito para que tudo aquilo ande. Então, a gente tem se preocupado com isso. Então, a gente tem visto isso acontecer lá, mas tem pessoas que nos ajudam, tem locais que a gente precisou fechar, né? Santa Brígida não foi como outras cidades, como Paulo Afonso, que de repente fechou tudo, a gente praticamente viveu um lockdown aqui, né? Em Paulo Afonso, Santa Brígida, a gente não viu isso. Gordo de Deus, ele sempre é o peso de coerência na equipe das reuniões, que às vezes a equipe técnica ela é mais cruel. Chega assim, olha, não, tem que fechar tudo, tem que isolar, tem que não sei o quê. Ele pensa de uma forma mais comunitária. Não, vamos fazer isso agora, não, vamos aguardar mais um pouco, vamos analisar, vamos esperar uma semana e ver o que acontece. A gente sempre tem ponderado isso. E quando a gente fechou alguns estabelecimentos que precisou abrir, a gente chamou essas equipes, esses donos, esses comerciantes, e conversou com eles quais seriam os protocolos, como é que abriria, você vai abrir, para quê? Para que eles entendessem que nós não somos uma equipe fiscalizadora no sentido de obrigar, de impor. Não, a gente vai e mostra para eles por que é que a gente está tomando aquelas medidas, aquele cuidado que a gente está tendo, que não é para eles terem a gente como inimigo, e sim como parceiros, para que a gente possa fazer com que o município cresça. Alguns a gente tem tido trabalhos maravilhosos, mas, como eu disse, alguns, infelizmente, a gente tem essa resistência, né? Fechar um bar hoje, 5 minutos depois, a gente vê que o povo está dentro do bar com a porta fechada, pior ainda, porta fechada e todo mundo bebendo lá dentro, né? Sem máscara, sem nada, faz festa, um abraçado sem fim, que a gente só vê as lives e as fotos do domingo, né? Quando a gente chega lá na segunda, a gente só fica esperando as fotos do domingo.
porque tem foto de tanto amigo, tanto abraço, tanto sem máscara, mas infelizmente a gente não pode mexer com a cabeça do ser humano, né? Com essa coletividade. A empatia não é para todo mundo. A gente acha, quer que seja, né? Que todo mundo tenha empatia, mas não é para todo mundo, infelizmente. É verdade, sim. Mas assim, uma dúvida. Mas assim, acontecer algum tipo comemoração de alguma coisa assim, pode reunir só apenas aquela família que está ali, o mais próximo, ou não? Tem que ir mais preservado. Você pode, agora tem um máximo de pessoas, tem que ter a quantidade máxima de pessoas, tá? E aquela coisa, eu acho que a gente tem aquela questão de ter coerência, porque não é momento ainda para a gente estar fazendo, né, aglomerações. Você pode estar reunido com 10 pessoas só da sua casa, mas se um tiver contaminado, você sabe que vai contaminar todos os outros 9, né? Você vai tendo 2, você vai colocar em risco de todo jeito. E aí a gente precisa pensar. Eu tenho uma pessoa bem quase vizinho aqui, a gente viu que há poucos dias ele fez uma comemoração aqui em Paulo Afonso. Comemoração com a família de um momento especial da vida deles. Isso tem 10 dias. A gente tem percebido essa semana que ele e a esposa estão isolados em casa. Ele nem tem saído para trabalhar, nem nada. E a gente já viu chegar laboratório aqui para fazer exame. Né? A gente fica vizinho, fica de olho, olhando. Quer dizer, valeu a pena essa festa? Né? Colocou em risco a vida deles, de outras pessoas. Então, a gente tem que ponderar, né, esse tipo de festa, se realmente é o momento para isso. Porque eu acho que tudo tem o seu tempo, tem o seu momento. Certo, obrigada. Interessante, talvez, né, Débora, que se for para fazer, que seja apenas com os moradores da casa, que já mantêm contato, que estão em contato diariamente, e aí reservar esse momento só para quem está dentro de casa mesmo. E aí deixa para depois, para convidar os amigos. É, verdade. A próxima agora é Vaniele. Sabemos que as cidades do interior têm mais dificuldades em lidar com o contexto da pandemia do novo coronavírus. Quais são as principais dificuldades que a Secretaria de Saúde tem tido em relação à prevenção, combate, tratamento e a da Covid-19? Essa semana a gente veio com uma preocupação a mais no município. Diante dos dados que eu mostrei a vocês, a gente está na subida ainda, né? Como eu disse, enquanto está todo mundo já no platô, a gente está subindo o nosso, né? Demoramos um pouco a subir, mas agora nós estamos na subida. E aí a gente sabe que, culturalmente, já eu digo que isso, muita gente aí gosta de vir fazer compras em Paulo Afonso, né? E a gente está preocupado, porque desde ontem houve a abertura de praticamente tudo aqui em Paulo Afonso. E essas pessoas ficam nesse vai e vem. Então, a nossa maior dificuldade tem sido realmente a compreensão da comunidade com relação às medidas preventivas. Tem sido o nosso maior embate, aí tem sido a compreensão da comunidade. Às vezes a gente passa na rua, quando a gente vai chegando, sempre vamos, eu e uma parte da equipe que mora aqui em Paulo Afonso, nós saímos daqui por volta de 6 horas da manhã para 7 horas a gente está chegando aí, e quando a gente chega, o pessoal está começando a se movimentar na rua, né? E o que a gente vê de pessoas sem máscara andando aí na rua, ali pelas praças, ali perto naquela segunda praça, né? Naquela praça maior, naquela praça de festa, na frente da padaria, por ali uma circulação muito grande. Então, a nossa maior dificuldade, e a gente viu que o maior índice de contaminação nosso é aí na sede,
né? É essa falta de compreensão das pessoas, da comunidade, com relação às medidas preventivas. Tem sido a nossa maior dificuldade de prevenção, de combate, de tratamento do Covid. Eu acho que para a gente lá tem sido nosso maior embate, porque as outras coisas não. O Ministério da Saúde tem enviado recurso, a gente recebe doações, como a gente recebeu doações até de máscaras de uma empresa, os contatos, o prefeito tem muitos contatos, quando as coisas começam a faltar, ele liga para um, liga para outro, e não tem deixado faltar nem medicamento, nem os EPIs, nossos equipamentos de prevenção. A gente sempre tem tido tudo muito bem, mas nossa maior dificuldade realmente são as medidas preventivas da comunidade. Não só em Santa Brígida, né? Acho que é em todo o Brasil, né? Todo o país, a dificuldade das pessoas conseguirem lidar com isso, com essa questão do distanciamento, né? Do isolamento. As pessoas, alguns ficaram muito em casa e agora entendem que estão cansados, né? E aí querem voltar às ruas, mas infelizmente a doença ainda está aí, né? A doença ainda está aí. Tiago. Então, é meio que um pouquinho a ver com isso que a gente está falando, né? Que a gente já sabe, né? Não é mais novidade para ninguém, que a vacina está sendo a tão esperada solução para esse problema da pandemia, né? E que é a única maneira de voltarmos à normalidade, à nova normalidade, né? Vamos dizer assim, com segurança. Porém, enquanto essa vacina não chega, o que é que a gente pode ir fazendo como medida preventiva para garantir, né, a nossa saúde, garantir nosso bem-estar e de quem está perto da gente, né? Que dica de prevenção você nos dá? Uma das coisas principais, assim, a gente, com o tempo, quando tudo vai começando a se tornar normal, a gente tem visto que né, usar máscara é algo normal, então a gente às vezes não tem aquele cuidado mais. E quando vai se tornando normal, a gente vai perdendo os cuidados, né? Aquele cuidado que a gente tinha lá no começo, do medo, às vezes de entrar em casa, até com o sapato que andou na rua. A gente continua mantendo isso, a gente vai começando a descuidar, né? Eu já estou entrando, às vezes, em casa com o sapato que vim da rua. A máscara que eu sei que eu só posso usar 2 horas, eu tenho que tirar pelo elástico, eu já estou tirando de qualquer jeito. Só tem tu aqui, vai tu mesmo, vou lavar de novo, nada. Só usei 2 horinhas, quer dizer, aqueles cuidados do uso da máscara. A gente vai se acomodando, né? A mão eu lavei, mas daqui a 2 horas eu lavo de novo, eu não estou mais com essa preocupação de estar lavando as mãos a todo momento, eu não estou me preocupando mais de manter esse distanciamento do outro, as pessoas esquecem que o Covid não está escrito na testa de quem tem, né? A gente tem muito caso assintomático, então a gente vai começar a tratar tudo muito como normal, e aí a gente precisa resgatar, o tempo todo foi uma das coisas que a gente falou muito nessa reunião dessa semana, era retransmitir, trazer à tona tudo aquilo que a gente já aprendeu desde o começo, né? O uso da máscara de forma correta, a lavagem das mãos, a utilização do álcool, o distanciamento social, sair de casa somente quando necessário, é algo imprescindível. A gente sabe que agora é a questão da depressão, né, a preocupação das pessoas que estão isoladas. Eu costumo aprender com as coisas. Nos dias que eu estou em Santa Brígida, né, eu vou a trabalho, e eu venho com um medo, com certeza, eu confesso a vocês, um medo gigante de que quando eu chegue, eu transmita. Eu tenho pais idosos, eu tenho uma sogra de 86 anos, que é viradinha, teimosa, gosta de passear. E na semana que eu não vou lá, ela liga para perguntar se eu estou com raiva dela, ela não entende, né? Meus pais
eu reduzi a ida, não deixei de ver meus pais, mas só vou uma vez na semana, apesar de morarem aqui em Paulo Afonso, eu tenho visto pouco, porque o meu medo maior é que seja eu a transmitir para eles, né? Então, para que eu não transmita para eles, o que é que eu posso fazer? Tomar as medidas preventivas, né? Se eu transmitir ou eu, de qualquer outra forma que ele se contamine, eu sei que é inevitável. Mas o máximo que eu puder manter meus pais e minha sogra, a minha família saudável, eu vou fazer, porque eu acho que eu tenho que carregar dentro de mim uma culpa de ter, né, o outro adoecido por minha culpa, não é muito legal, não. E o período de escola, que eu estou isolada, né, no período que já que eu não estou dando aula, tenho acompanhado os alunos somente à distância, nos colégios que eu dou aula, ainda não tenho aulas virtuais, tá? Só faço acompanhamento de um ou outro, não sei como está sendo aí no Luiz Viana, se vocês já estão tendo as aulas no Google Meet, mas no Luiz Eduardo a gente ainda não tem, no CETEP ainda tenho algumas, não muitas, mas algumas, e aí a gente ficar em casa realmente não é muito legal, não, mas a gente precisa ter esse cuidado, né, de cuidar do outro, né, não só se cuidar, mas cuidar também do outro, eu acho que é super importante a gente ter esse, como eu já falei anteriormente, a empatia, né, zelo e amor pelo outro, né, desejar o que eu não quero para mim, eu não desejo para o outro, a forma que eu tenho é eu me cuidando, eu posso estar cuidando de outros. Verdade, né? E às vezes, como você falou, Débora, a gente vai esquecendo, né? A gente vai se acostumando, vai tornando normal e vai esquecendo dos cuidados, né? Que deveríamos ter diariamente. A É, próxima. e, e também em relação à depressão, essas coisas, vem aumentado bastante, né? Infelizmente, o caso de depressão, que eu posso falar por experiência própria, né? Eu não estou aqui para julgar minha vida, mas sim estou em tratamento é, por conta disso. De tudo que parou, eu fiquei ali repensando, né? O que eu fiz. Então Mas aí assim, algo a gente tem que aprender, Carlinha, é algo super importante que a gente tem que tirar proveito de todos os momentos, sabe? Existem momentos variados na nossa vida. Esse momento de parada, para mim, eu achei especial, porque assim, eu trabalho em 3 locais diferentes, meu filho tem 16 anos, eu não estava conseguindo mais, ele está no segundo ano do ensino médio, estudando o segundo ano como uma das minhas, Daniele, né? Estudando o segundo ano. E eu não tenho tempo de dar essa atenção a ele, como eu queria prepará-lo. E aí eu pude estar junto do meu esposo, junto do meu filho, acompanhar os estudos dele. E você devia fazer isso, não porque eu sei que você ainda é nova para ter menino, ainda está cedo, viu? Juízo. Não tem filho, não, né? E você reverter esse momento e focar no que é importante. O Enem está aí. Foca em dedicar para o seu estudo. Transfere esses pensamentos, às vezes, de isolamento, de coisa ruim, converte isso em algo bom, em um momento a mais que você está tendo para estudar, para se dedicar, para focar, porque às vezes quando a gente para ir para um lugar, para outro, tira a gente do foco. E aí, com esse momento de isolamento, transforma ele em um momento especial. É um momento que foi concedido para que eu estudasse mais. Eu vou ter o YouTube para acessar, eu tenho questões na internet para pesquisar, então, transforme isso aí, negativo, em uma coisa positiva, que eu sei que você vai vencer, tá certo? E eu vou torcer por você. Um cheiro grande. Também é outro, querida. Pronto. A próxima pergunta agora, Vaniele. Como está sendo feita a fiscalização
dos estabelecimentos que estão com abertura autorizada? Quais são os protocolos mínimos que devem ser seguidos? A fiscalização, ela é feita basicamente pela Visa, né, que é a Vigilância Sanitária, a Visa, que é a Vigilância Sanitária Municipal. Tem uma equipe pequena, a coordenadora é Patrícia Papa, coordenadora, ela é veterinária, ela está lá conosco já há alguns anos, e ela tem uma equipe de braço forte, 3 cabamachos lá, virado, que trabalham junto com ela, que fiscalizam todo o município. É uma equipe minúscula, mas que tem uma força de vontade gigante. Então, eles fazem essa fiscalização. Existem os decretos, tá? Os decretos municipais, eles explicando como é o protocolo de cada estabelecimento diz uma padaria, como é a estrutura física, o que deve ter lá dentro, o que pode utilizar, o que não pode, academias, como é que podem funcionar, as igrejas, como podem funcionar, tá? Todos os estabelecimentos têm um protocolo, e esses protocolos, eles são feitos pelos decretos municipais. Existem os decretos estaduais e os federais, mas Gordo sempre teve esse cuidado de torná-los municipais, para que ficasse uma coisa com característica do município mesmo, né? Não tivesse uma coisa, falar de estruturas que nem existem em Santa Brígida. Então, ele transforma aquilo na realidade do município, e quem fiscaliza isso é a Vigilância Sanitária do município. É bom só reforçar, né, Débora, que como você falou, são 3 pessoas, o município todo, né? Então, às vezes, a boa vontade, por mais braçal que consiga fazer o trabalho, dar conta é muito difícil, né? Com certeza, muito mesmo, que os meninos fazem coisa que eu nem acredito que eles consigam até alcançar, porque eu acho que o braço não alcança, não. É bem difícil realmente no município. E sem o apoio da comunidade fica mais difícil ainda, né? Ter o apoio da Verdade. comunidade é o diferencial, né? É o É. diferencial. Com certeza. É. Pronto. E é para nossa, não sei se no chat não tiveram mais perguntas. Então, vamos para a nossa última pergunta, na verdade, uma conclusão também, né? Com Carla. Qual mensagem você, enquanto profissional da saúde, deixa para nós, jovens, alunos, e que temos que lidar com esse novo normal? Tem um historiador, que o nome dele é Yuval Harari. Ele diz o seguinte, ele descreve que um verdadeiro antídoto contra uma pandemia não é uma segregação, e sim uma cooperação. Que eu acho que é isso que a gente, enquanto jovem, enquanto adulto, enquanto comunidade escolar, é isso que a gente tem que fazer nesse momento, né? A gente tem que se ajudar, a gente tem que se dar as mãos, mesmo sem poder um tocar no outro. É momento da gente cooperar, né? Ter esse cuidado de cooperar. E é isso que eu deixo para vocês, enquanto nosso novo normal. A gente não pode se abraçar, mas a gente se abraça virtualmente. A gente transmite o nosso carinho de forma virtual, né? Porque você está longe dos seus colegas, que você não pode deixar de mandar um abraço para eles, de perguntar como tá, de marcar um horário para conversar. Eu tenho dia que eu converso com minhas amigas assim. Eu tenho amigas eu tenho atualmente 44 anos. Eu tenho amigas que me acompanham desde que a gente tinha 10 anos de idade. Tem um dia no mês que a gente se vê para ficar batendo papo assim. Cada uma mora num lugar do país. E a gente se ama dessa forma, mesmo à distância. Então, não percam esse momento especial. Então, tirem proveito, mesmo de coisas ruins, que vale a pena. Tudo a gente vai ter um proveito grande lá na frente. A gente vai virar história, né? A gente vai virar história. E também, assim, eu tiro assisto várias reflexões, e uma delas
vem uma música de Padre Fábio de Mello, que nada posso, mas tudo posso naquele que fortalece. Então, nós Amém. acreditamos em ser isso junto em mim, vamos dizer, vendedores, e também levar, eu consegui vencer essa pandemia e conseguir terminar meus estudos, terminar minha faculdade, o que lá seja, o que for, que a gente tiver um sonho de realizar, né? Isso, certeza. Então, eu só Show venho de bola. agradecer a vossa presença, de você, da biomédica, doutora, professora, e também o convite, né, da gestão escolar de Carla e minha xará, e também de um incentivo que vocês me deram assim, ele não foi só um desafio, mas foi um aprendizado que eu levei aqui, estou levando, estou carregando muitas aprendizagens. Muito obrigada mesmo. Que bom, que bom. Vaniele, quer falar alguma coisa, Vaniele? Só tenho mesmo a agradecer, né, Carla, pelo convite, a biomédica, né, das cargas dessa mensagem pra gente, e pelo apoio de todos, né? Pronto. Diga, Tiago. Se tiver ainda pergunta, se pode falar também. Eu estou aqui aplaudindo com o áudio desligado, porque acho que não teria forma melhor de ter finalizado esse nosso bate-papo, né? Acho que foi muito proveitoso. Débora trouxe contribuições maravilhosas, excelentes, que eu acho, tenho quase certeza, que quem ouviu, que quem participou, quem está aí assistindo, absorveu alguma coisa, entendeu o contexto, um pouco mais sobre o contexto da pandemia em Santa Brígida, que é uma cidade que é muito acolhedora, né, que acolhe a gente de uma forma que é difícil até de dizer como é, né? A gente, eu, Carla, Débora, que somos de fora, né, de outro lugar, eu me sinto muito, muito, muito acolhido e tenho a cidade como minha segunda casa, né? Amo as pessoas de Santa Brígida, amo a cidade de Santa Brígida, é inexplicável esse contexto santabrigidense. Então, só tenho a agradecer e fico muito feliz de poder estar contribuindo com a saúde, com a educação do município e que venham mais anos aí pela frente para a gente continuar fazendo isso. Agradecer todo mundo que ficou até agora, ou que chegou do meio para o fim, ou que chegou no fim, né? E obrigado às meninas, Carla, Vaniele. Obrigada a vocês por ter dado esse desafio maravilhoso para a gente. Imensa obrigado para a Débora, pelo tempo. E muito obrigada a todos aí do chat que estão conversando, interagindo. E tenham uma boa noite, que nós sejam como um girassol, de costa para o escuro e de frente para a luz. Isso aí. Muito bom, Carla. Débora, você quer concluir com mais alguma coisa? Falar mais alguma mensagem? Gente, só agradecer realmente a vocês. Eu já estou aqui fofa, né? Mas, com certeza quero dar esse abraço, não ser mais virtual, né? Quero dar esse abraço ao vivo. Eu acho que a gente agora está somando, né? São pessoas que eu não conhecia, né? De Santa Brígida, de Paulo Afonso. Tiago, eu tenho a impressão de que eu já tinha visto, mas é porque Carla eu não lembro, não. Mas Carla é porque eu ficava conversando com ela. Mas foi um desafio gostoso. Podem ter certeza, foi um prazer conhecer vocês, dividir esse momento com vocês. Espero realmente que a gente possa ter contribuído. Se não foi do alcance, mas com certeza foi com todo o coração para que vocês conhecessem um pouquinho da nossa luta lá. Que Deus abençoe vocês grandemente. E eu sei que logo vocês vão ter uma etapa, né? Quando começarem os protocolos nas escolas, essa discussão toda de começa, não começa, como é que vai ser.
não vai ser fácil, e a gente aí tem que estar preparado em conhecimento, né? Para tomar decisões, não é tomar decisões porque outras pessoas dizem, mas embasado em conhecimento, que é isso que vocês estão transmitindo para o município, né? É o conhecimento, para que as pessoas possam decidir verdadeiramente na hora que for necessário. Então, um cheiro grande para vocês, que Deus abençoe. Amém, a nós todos. Beijo. Bom, também quero agradecer, né? Agradecer a Débora pela disponibilidade, assim, não, como a gente falou, né? Não está sendo fácil, principalmente para os profissionais de saúde, disponibilizar esse tempo, esse momento, né? Para a comunidade, para a escola. Isso é muito precioso, né? Para nós. Isso é riquíssimo para nós, né? Não tem nada que possa, de uma certa forma, pagar isso, né? Gratidão mesmo pela sua presença, pela sua fala, pela sua contribuição. Para mim foi muito bom mesmo, esclarecedor em muitas coisas, né? Acho que na maioria de tudo aquilo. Acho que para as outras pessoas também que participaram foi muito bom. Agradecer, né, ao gestor, que é Tony, agradecer à equipe pedagógica, agradecer aos professores, agradecer a todos, né, que se mobilizaram para fazer. A gente procurou algumas pessoas para contribuir, né, com isso hoje. E infelizmente algumas pessoas estavam infectadas, tinham sido infectadas da área da saúde, não puderam estar. E aí a pessoa que, é, que foi indicada, a melhor indicação nesse momento foi Débora. Então, assim, para mim foi assim, muito bom, né? Ótimo, excelente. Então, essa indicação, né? Então, obrigada, tá? Pela vida de vocês. Obrigada por Carla, né? Obrigada por Vanielle. Obrigada por vocês, né? São incríveis, são maravilhosas, sempre tão participativas, sempre tão presentes, né? Sempre tão acolhedoras. Isso é tão bom, né? Enquanto a gente escola, né? Ter estudantes como vocês, tá? E pessoas como Obrigada a vocês, vocês também. tá? Vocês são pessoas incríveis, tá? Tiago, também obrigada, Obrigada. obrigada mesmo pela ajuda, pelo apoio, pela contribuição, pela colaboração, por ter preparado também, né, contribuído com o roteiro de perguntas, com todo esse momento, né? Ser também da área, né, da biologia, isso ajuda bastante, né? Isso contribui bastante. Então, obrigada pelo seu empenho, pela sua dedicação. Então, obrigada a todos, tá? Débora, mais uma vez, assim, grata mesmo pela sua presença. Obrigada pela Secretaria da Saúde, né, que se colocou à disposição também do município. Obrigada a todos os profissionais de saúde que participaram. Obrigada a todos que estiveram envolvidos nisso, viu? Grande abraço, Deus abençoe e até a próxima, né? Vamos nos ver sim, nos ver presencialmente, Deus quiser, e nos abraçar, viu? Valeu mesmo. Tchau, gente, boa noite. Tchau, boa noite. Pode falar aqui agora. Vou falar com eles, eu tô dizendo. Cadê ela? Espera um minuto aí. Espera um minuto aí. Espera aí um pouquinho, espera aí. Rapidinho. Que ainda tem o delay.